Uma dúvida comum aqui no canal é de por que o Karl Fritz construiu as muralhas. Veja que essa dúvida é muito importante. Afinal, as muralhas não foram feitas para defender a humanidade de titãs puros. O rei que construiu as muralhas tinha o total poder do titã fundador. Sendo assim, ele poderia simplesmente desmaterializar os titãs puros caso ele quisesse proteger o seu povo. Os motivos são muito mais profundos, muito mais interessantes e muito tristes, porque sabemos que essa história não tem um final feliz. Karl Fritz acreditava que seu povo era pecador, que o mundo desprezava eles como demônios, e acima de tudo, ele queria que o seu povo tivesse paz. Então todas as pessoas que recebem o Titã Fundador recebem também uma maldição. Essa maldição é conhecer o passado do povo eldiano. O povo eldiano durante muito tempo dominou completamente o globo terrestre. Eles fizeram uma verdadeira dominação mundial. E é claro que ninguém poderia fazer frente ao poder dos titãs. O máximo que os inimigos tinham eram espadas, lanças e cavalos, e não podiam fazer nada contra o gigantesco poder dos 9 titãs. O reino e os nobres que apoiavam o rei tinham todo esse poder e ninguém podia fazer frente a eles. Mas as pessoas não obedeciam os eldianos por respeito, e sim por medo. Eles não amavam nem adoravam os seus governantes. Eles apenas tinham medo do que poderia acontecer caso eles não obedecessem. E Karl Fritz foi um homem muito pacifista. Ele não gostava nem um pouco dessa situação. Ele queria que tudo mudasse. E para isso, ele decidiu criar um plano. Mas de onde é que ele tirou essa ideia de muralhas? Ele queria, na verdade, resetar o seu povo. Fazer com que eles perdessem as memórias e lentamente desaparecessem. A gente já vai falar mais sobre isso. Todos os eldianos, sem exceção, têm algumas características em comum. Eles têm uma forte tendência em serem impulsivos, agressivos e depressivos. Todos eles. Muito provavelmente, isso é interação do Titã Fundador. Afinal, lá no passado, Ymir recebeu o Parasita e todos os seus descendentes, que são eldianos, têm no seu DNA um pedacinho de Titã. Uma parte do DNA de todo o povo eldiano vem de base dos Titãs. Sendo assim, todo mundo tem um pedacinho do Titã Fundador, e isso gera neles essas 3 características. O rei Karl Fritz, assim como o Reiner, caiu para o lado da depressão. Ele ficou tão triste ao ver que o seu povo era temido e não amado, que ele decidiu acabar com tudo isso. Ele queria acabar com todo o povo eldiano. E exatamente como o Zeke, ele queria que isso fosse uma morte sem dor. Esse estilo de morte sem dor é conhecida como eutanásia, e é exatamente isso que ele queria fazer. Então ele pensou em uma forma, ele tentou desenvolver um plano para que o povo ficasse isolado em algum lugar, sem contato com o mundo externo, e lá nesse local isolado, eles conseguiriam morrer em paz. Então, no meio das suas pesquisas, o rei decidiu escolher a ilha vizinha, a Ilha Parades, que era uma ilha deshabitada. Lá, ele e o seu povo ficariam. Mas existia um grande problema. Se ele apagasse a memória das pessoas são naturalmente curiosas. Então a curiosidade das pessoas iria fazer com que elas saíssem da ilha, e logo elas iam descobrir toda a verdade. Então, para deixar as pessoas presas, ele decidiu usar o poder do Titã Fundador. Com esse poder, ele construiu titãs colossais. Esses titãs colossais têm a capacidade de usar o endurecimento, e usando o poder do Titã Fundador foram erguidas poderosas e gigantescas muralhas. Essas muralhas serviriam para prender o povo lá dentro. E foi criada uma mentira de que lá fora existia um mal terrível, algo completamente inexplicável que devoraria as pessoas que tentassem sair. É claro que eventualmente essa mentira se tornou verdade com os titãs puros. E logo, as muralhas que foram construídas para deter o povo eldiano começaram a servir de proteção contra os titãs puros. O rei Karl Fritz queria se isolar ali do resto do mundo para que as pessoas lentamente fossem perdendo as suas vidas até que eventualmente elas deixassem de existir. O problema é que isso não saiu bem. As pessoas se reproduziram. Elas não ficaram depressivas como Karl Fritz e se reproduziram bem, fazendo quase uma superpopulação dentro das muralhas. Só que esses ideais do Karl Fritz não foram completamente passados para a próxima geração. E o portador do Titã só vive 13 anos, ou seja, cada rei tem apenas 13 anos de mandato para conseguir fazer tudo o que ele quer fazer. De 13 em 13 anos, as coisas foram se complicando e as pessoas não sabiam exatamente o que fazer. Às vezes, os reinos passavam muito rápido e os reis não conseguiam fazer exatamente o que era preciso. E logo foi permitida, graças à grande curiosidade humana, a criação da tropa de exploração. Assim, as pessoas poderiam sair das muralhas e morrer. Essas mortes da tropa de exploração eram cruciais para que as muralhas não tivessem superpopulação.
Assim, o rei passou a controlar a taxa de natalidade dentro de Parades, fazendo com que as pessoas perdessem as suas vidas e não deixassem descendentes. O plano ainda era de paz, já que o rei Carfritz colocou uma regra usando o poder do Titã Fundador. Veja que o Titã Fundador é tão poderoso que ele pode criar uma regra para bloquear os seus próprios poderes. E assim as pessoas que recebiam o Titã Fundador recebiam a ordem do Carfritz e bloqueavam os seus próprios poderes. Tudo isso para esperar um dia serem eliminados dentro das muralhas. O sonho do Carfritz era que Marley chegasse com um grande ataque e eliminasse todo mundo, porque ele se sentia triste e depressivo ao ver que o seu povo era temido e não amado, e ele queria que todo aquele povo simplesmente deixasse de existir. E assim, ele se entregaria. E todos os portadores do Titã Fundador que tinham sangue real, ao receber o poder do Titã Fundador, decidia se entregar, caía no voto de paz e não fazia nada, mesmo se as pessoas estivessem para eliminar eles e quem eles amam. Veja como exemplo a Frida, que após receber o Titã Fundador, tentou lutar, mas ela não conseguiu. Quando ela lutou na sua forma de Titã Fundador contra o Grisha, com certeza ela poderia ter vencido. Ela poderia ter vencido, na verdade, muito facilmente, porque o Titã Fundador tem uma lista imensa de poderes e habilidades, e ela poderia ter derrotado o Grisha muito facilmente. Mas ela não conseguiu vencer. Ela perdeu para o Titã de ataque do Grisha e perdeu feio. E além disso, ele eliminou toda a família dela. Isso só aconteceu porque a Frida estava no voto de paz e não conseguiu revidar. Sendo assim, os portadores futuros caem nesse voto de paz. Voltando para a história do Carfritz quando ele criou as muralhas, ele decidiu reunir um povo. Usando o poder da coordenada, ele falou com várias pessoas e avisou que queria se recluir dentro das muralhas na Ilha Parades. Ele falou que ia construir um verdadeiro paraíso naquela ilha e que as pessoas poderiam viver lá tranquilamente até o fim das suas vidas. É claro que parte do povo eldiano quis ir, mas algumas pessoas decidiram não ir. Algumas dessas pessoas eram portadores de titãs. E assim aconteceu. Muitos eldianos foram para Parades, tiveram suas memórias apagadas. O rei também levou a sua guarda particular, os Ackermans, e todos eles foram para dentro das muralhas. Com o tempo, com os eldianos sem memórias, os Ackermans se tornaram um problema, porque eles tinham memórias do mundo exterior. Então o próprio rei que tinha levado os Ackermans lá para dentro, decidiu ordenar a caça e eliminação dos Ackermans. E assim eles foram entrando em extinção. O povo foi levado para dentro das muralhas para ser aniquilado, para esperar a morte chegar um dia. E o Carfritz não colocou os titãs colossais dentro das muralhas exatamente para usá-los como arma. Na verdade, ele ameaçou o mundo. Disse que se alguém profanasse a sua paz e a sua morte sem dor, ele iria atacar. Mas ele jamais faria isso porque ele se bloqueou com o voto de paz. Ou seja, mesmo que ele fosse atacado, ele não reagiria. Mas ele mandou essa ameaça só para a galera não atacar. Os titãs colossais são inicialmente os construtores das muralhas. Afinal, com eles, fica mais fácil usar o poder do endurecimento e fazer aquela construção gigantesca. Os titãs colossais são pequenas partes do titã fundador. Eles não possuem humanos no seu interior, como muita gente fala por aí, porque eles são apenas materializações do titã fundador. Veja que os 9 titãs só podem se dividir até 9. Não podem ter milhares de portadores do titã colossal, só dá para ter um por vez. Sendo assim, aquelas são materializações do titã colossal que tem um poder imenso. Pode invocar coisas do nada, construir titãs do nada e fazer coisas numa escala absurda. Depois de concluir o seu plano, o Carfritz trocou seu nome para Reis, para mudar completamente a história. Assim, nunca ninguém descobriria a verdade. E 2 outras leis foram criadas exatamente para preservar a paz e para que ninguém saísse de dentro das muralhas. A primeira lei é que era proibido cavar. Se você cavasse muito fundo, o governo te encontraria e acabaria com a sua vida. A outra lei é que era proibido voar. Você não poderia construir um avião, um balão ou qualquer coisa que flutuasse muito alto. Isso era proibido, porque você descobriria que está em uma ilha, e isso poderia ser um perigo para o governo. Portanto, isso também era proibido. Durante a história, muitos pesquisadores e pessoas curiosas foram eliminadas pelo governo, apenas para garantir os segredos da coroa e a grande mentira que durou por tantos anos. E quando o Eren viu todas essas memórias, ele teve que tomar uma decisão. Afinal, o mundo estava totalmente contra os Eldianos. E a decisão do Eren foi exatamente a decisão contrária à decisão do Carfritz. Enquanto o Carfritz tinha ideias extremamente pacifistas e queria eliminar a raça Eldiana, assim como o Zeke, o Eren queria eliminar o resto do mundo e manter apenas os Eldianos. E foi exatamente isso que ele fez, e até conseguiu convencer a Ymir de que esse era o caminho ideal.
Assim, os dois juntos destruíram quase toda a vida na Terra. A razão original de por que o Karl Fritz construiu as muralhas é porque ele queria que o seu povo fosse eliminado. Mas no final da história, o seu povo foi um dos únicos que se manteve vivo. Quem já leu as páginas finais do mangá sabem que essa história pode ser um pouco diferente. Afinal, tem um último plot twist na história. Se inscreva no canal para receber novos vídeos. E agora veja esse vídeo aqui onde eu explico por que o Falco tem uma forma bestial. Se você está na dúvida de por que ele se transformou em um pássaro, sendo que ele recebeu o Titã Mandíbula, clica aqui nesse vídeo que eu explico detalhadamente para você. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.